vídeo de hoje é o nosso primeiro React. E o nosso React se faz em cima de um vídeo do canal Transdiário sobre o projeto de lei Transcidadania. O projeto Transcidadania foi proposto por Érica Malunguinho, transativista do PSOL de São Paulo. Ele obriga o Estado de São Paulo a oferecer gratuitamente os hormônios artificiais da medicina transgênera, sem idade mínima. A deputada estadual Janaína Pascoal, por sua vez, entrou com uma emenda a esse PL, para que esses hormônios sejam entregues somente para pacientes maiores de 18 anos e que só os maiores de 21 anos possam fazer as cirurgias irreversíveis. Eu sou psiquiatra, trabalho no Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual, sigla é Antigos, fica lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Você já se perguntou por que praticamente só médicos do Ambulatório de Identidade de Gênero do Hospital das Clínicas estão sendo entrevistados sobre isso? São Paulo é o maior estado do Brasil, deve ter um monte de psiquiatra lá. E um monte de endocrinologista também. E por que os psiquiatras e endocrinologistas dos outros estados do Brasil não estão falando sobre PL, não estão falando sobre essas intervenções nos corpos infanto-juvenis? Será que essas práticas são mesmo unanimidade entre eles? E aí, a gente recebe crianças hoje em dia de 3 a 17, né? Entre crianças e adolescentes aí. 3 anos. Os pais de hoje estão levando crianças de 3 anos a ambulatórios de identidade de gênero. Uma ideia em que, não sei o que você fazia quando você tinha 3 anos, mas assim, se você acreditava em Papai Noel, a gente acreditava em Coelhinho da Páscoa, hoje em dia tem Fada do Dente. Acho que bem poucos e poucas de nós podíamos imaginar isso, né, poucos anos atrás. É muito interessante, é uma coisa que a gente precisa pensar, né, essa nova parentalidade, né? Por que mães e pais de hoje em dia estão com tanta pressa para levar crianças a especialistas, né? Por que as crianças de hoje não estão tendo um tempo para se colocarem no mundo, descobrirem quem são? Por que esse desespero, né? E levar os meninos e meninas tão cedo. Eu fico imaginando também como é que está a saúde pública do estado de São Paulo. Eu não moro lá, mas eu imagino que esteja uma maravilha, né? Porque todas essas idas, gente, todos esses serviços oferecidos, públicos, isso não é gratuito, né? O serviço público de saúde ele não é gratuito. A gente paga, eu pago, você paga. E eu fico imaginando isso, né? Tipo, o estado de São Paulo, a saúde pública está tão bem assim para poder mobilizar recursos, dinheiro, profissionais para crianças de 3, 4 ou 5 anos que acham que são meninos ou meninas ou outra coisa. Chega lá uma criança novinha de 8 anos com os pais, né? Porque ela não chega sozinha. 8 anos, gente. Bom, muitas crianças não acreditam mais em Papai Noel, outras acreditam. A maioria das crianças, ou todas elas, não escolhem o que vão jantar nessa idade, porque se escolhessem, provavelmente ia ser pizza e McDonald's todo dia. As crianças não podem fazer tatuagem, não podem fumar, não podem beber. As crianças não podem escolher se vão passar a madrugada vendo filme de terror. As crianças não podem, felizmente, começar uma vida sexual nessa idade. Então, o que a medicina transgênero está fazendo com crianças de 8 anos de idade? Então, se já iniciou a puberdade, existe uma fase bem específica. Se está nessa fase, o que a gente faz é o bloqueio puberal, que é um procedimento, que é uma injeção, né, de um hormônio uma vez por mês, e é um procedimento totalmente reversível. A partir do momento que a gente para o bloqueio, o corpo vai se desenvolver, normal, ou dentro da sua biologia. Se uma criança de 8 anos já tiver começado a sua puberdade, se o corpo dessa criança já tiver sinais de que ela está entrando na puberdade, ela já pode ser hormonizada com bloqueadores de puberdade, tá bom? Em relação a efeitos serem reversíveis ou irreversíveis, a doutora Polly Carmichael,
que é diretora do maior ambulatório de identidade de gênero para crianças e adolescentes da Inglaterra, o GIDS, ela deu uma entrevista dizendo explicitamente a frase: nada é completamente reversível. E se você leu a bula dessas substâncias, né, desses medicamentos, como o Lupron, você vai entender por que ela falou isso, né, gente? Os efeitos colaterais dos bloqueadores de puberdade, eles são muito sérios, bastante sérios. Eu não sei se você acompanhou, mas teve um escândalo nos últimos anos ligados a eles nos Estados Unidos. Muitas mulheres adultas que tomaram essas substâncias tiveram efeitos colaterais seríssimos, inclusive aquelas que tomaram quando elas eram crianças, por puberdade precoce. Esses efeitos colaterais, eles incluem osteoporose, dor nos ossos, fibromialgia, depressão, perda de dentes. Então, vamos ver isso aí, né, gente? Dos efeitos serem mesmo reversíveis. A partir dos 16 anos que ela pode tomar. Aí os hormônios a gente encaminha para a hormonioterapia específica do gênero com o qual a pessoa se identifica com 16 anos. Essa idade de 16 anos, gente, ela contraria as normas do Ministério da Saúde, tá? Conforme a gente já falou aqui no canal, o Ministério da Saúde prevê a idade mínima de 18 anos para as pessoas começarem a tomar esses hormônios e 21 anos para cirurgias, tá bom? Então, quem dá hormônios para menores de 18 anos está contrariando as normas do próprio Ministério da Saúde. Para vocês saberem de cirurgias. Cirurgias pelo SUS só são permitidas depois dos 21 anos. Então não tem ninguém operando criancinha. Criança não opera. Crianças não operam. Bom, gente, eu acredito mesmo que por enquanto no ambulatório de identidade de gênero não estejam fazendo cirurgias em menores de idade. Mas se a medicina transgênera brasileira afirma que segue as diretrizes internacionais, em breve o ambulatório vai estar fazendo, porque já tem países nos quais é possível fazer cirurgias em menores de 18 anos. A gente já colocou aqui vídeo mostrando isso. Um terapeuta que é transativista falando de cirurgias a partir dos 12 anos. Yeah, I think folks have kind of covered the blockers and hormones, but I'll talk about surgical care a little bit. In terms of masculinizing top surgery, I think 12 is the youngest who's had surgery through our program. E a gente vai colocar outros vídeos, você vai ver, em que isso fica bem claro. Isso é dito pelos próprios profissionais, que eles fazem cirurgias em menores de 12, de 13, de 14 anos. Eles tiram os seios, eles tiram os pênis. Isso já está acontecendo lá fora. Quando a gente fala sobre a quantidade de pessoas trans que entram em depressão, têm quadro de ansiedade, têm pensamentos suicidas ou cometem mesmo suicídio, né? Essa questão do suicídio, que é uma questão super delicada e complexa, eu tenho 3 coisas para falar nesse vídeo. Primeiro, eu queria te perguntar o seguinte: se uma pessoa está suicida, deprimida, ansiosa, em profundo sofrimento psíquico, será que é esse o momento dela tomar decisões a longo prazo para a vida dela? Será que ela está num estado em que ela pode decidir sobre isso? Porque a gente está falando de intervenções aqui que vão ter efeitos para sempre, né? Então, por exemplo, a barba e a voz grossa são mudanças no corpo do sexo feminino que permanecem. As mulheres que destransicionaram, que pararam de se identificar como homens, elas sofrem até hoje com isso. Elas continuam com a voz grossa, elas continuam com barba, né? Então, será que esse é o momento da gente tomar esse tipo de decisão? Ou será que é o momento dos pais autorizarem filhos e filhas a tomar essas decisões? Né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria falar para vocês é o seguinte: de acordo com a própria medicina transgênero, de acordo com os próprios profissionais,
Esse sentimento de desconforto com o próprio corpo, ele vem junto de outras coisas. As pessoas sempre têm outras questões, né? Isso está no próprio guia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, como é que a gente vai discernir, principalmente na infância e na adolescência, que esse desconforto com o próprio corpo, ele é uma coisa totalmente separada da depressão, do transtorno de ansiedade, de outras questões, né? Como é que a gente vai saber se isso não é um sintoma dessas outras condições que nos deixam profundamente infelizes e ansiosos, não é? Esse é um processo muito delicado, principalmente fazer quando a gente está na infância e adolescência, né, gente? Porque a gente ainda está desenvolvendo o nosso cérebro, a gente ainda está desenvolvendo as nossas habilidades verbais, né? Para a gente poder compreender essas questões que às vezes são complexas, né? E a terceira coisa que eu queria falar, gente, é que, eu não sei se vocês sabem, mas os estudos mostram que depois do processo transexualizador, o número de suicídios aumenta, tá? Todas essas coisas que eu tô falando aqui, eu tô colocando na descrição, então tô colocando também o link para esse estudo, tá? Então, a grande verdade é que submeter uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto ao processo transexualizador, de acordo com os estudos, não está sendo a melhor forma de lidar com esse sentimento de desconforto, tá bom? Esses são os estudos que mostram e ninguém devia ficar surpreso sobre isso, porque a própria bula dos hormônios artificiais fala explicitamente, também está aqui na descrição, que eles têm efeitos psíquicos, psiquiátricos, que eles podem causar depressão, que eles podem causar agressividade, irritabilidade e até sentimentos suicidas. Isso está escrito, gente, isso não é segredo. Tá? Eu tenho um pedido final para você. Lute ao nosso lado para que todos os estados do Brasil passem projetos de lei proibindo a hormonização de crianças e adolescentes com menos de 18 anos e proibindo as cirurgias para menores de 21 anos. Essas são as normas do Ministério da Saúde, mas aparentemente só o fato de serem normas do Ministério da Saúde não está sendo suficiente. A gente precisa passar projetos de lei proibindo essas intervenções. O que está acontecendo no Brasil e no mundo é muito sério. Isso está sendo discutido, debatido no mundo todo. Tem várias pessoas, vários países que já alteraram a sua legislação para voltar ao que era antes. Está acontecendo uma verdadeira epidemia mundial de intervenções médicas nos corpos de crianças e adolescentes. Faça a sua parte. Obrigada e até o próximo vídeo.